Ele tinha apenas 11 anos. Era calado, inteligente e carregava um peso que quase ninguém percebeu. Mas a verdade é que Bernardo Boldrini estava gritando por socorro e mesmo assim foi ignorado. Hoje, vamos relembrar um dos casos mais revoltantes da década. Um crime que escancarou a falha de um sistema que deveria proteger, mas escolheu fechar os olhos. Sextou, pessoal. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir são alertas e memórias que não podem ser esquecidas. Bernardo Boldrini nasceu em 2002, em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Sua mãe, Odilaine, morreu em 2010, dentro do consultório do então marido, o médico Leandro Boldrini. Oficialmente, a versão foi de que ela tirou a própria vida, mas até hoje, essa história é contestada por muitos. Com a ausência da mãe, esperava-se que Bernardo fosse ainda mais amparado, mas o que aconteceu foi o contrário. O menino passou a viver com o pai, Leandro, e com a madrasta, Graciele. E desde então, relatos de negligência e desprezo começaram a surgir. Bernardo dormia em um sofá, comia mal e era constantemente tratado como um peso dentro da própria casa. Na escola, professores relatavam que ele era introspectivo e apresentava sinais de sofrimento emocional. Vizinhos diziam que ele parecia sempre triste. Mas o que mais impressiona é o que aconteceu em fevereiro de 2014, 2 meses antes da tragédia. Bernardo, sozinho, foi até o Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Com apenas 11 anos, ele teve coragem de procurar ajuda. Contou que sofria maus tratos, que era deixado de lado, que não tinha um quarto próprio, que era tratado com hostilidade. Um laudo foi feito. Leandro, o pai, foi notificado, mas nada aconteceu. Bernardo voltou para casa e para o risco. Durante todo esse tempo, o pai mantinha uma imagem pública impecável. Era médico, conhecido na cidade, respeitado. Mas, segundo testemunhas, tratava o filho com frieza. Há registros de que o chamava de bicho ruim e dizia que só atrapalhava. Graciele, a madrasta, parecia ter ainda menos empatia. Bernardo era constantemente ignorado ou repreendido por ela. No dia 4 de abril de 2014, Bernardo desapareceu. O pai disse que ele havia saído com a madrasta e não retornado. Mas a verdade era muito mais sombria. Bernardo foi levado até uma área de mata, na cidade de Frederico Westphalen. Lá, segundo a investigação, ele foi dopado com um sedativo e enterrado vivo. Os detalhes são difíceis de ouvir e ainda mais difíceis de entender. O corpo foi encontrado apenas 10 dias depois, graças ao depoimento de Edelvânia, amiga de Graciele. Quando os peritos encontraram o corpo, um detalhe chocante foi registrado. Bernardo estava com os olhos abertos. A motivação do crime envolvia não apenas conflitos familiares, mas também questões financeiras. Havia suspeitas de que Graciele via Bernardo como um obstáculo para o controle dos bens do pai. Edelvânia, por sua vez, teria recebido dinheiro para ajudar na ocultação do corpo. Seu irmão, Evandro, também participou da logística do crime. Todos os envolvidos foram presos e julgados. O julgamento aconteceu em 2019, 5 anos após o crime. Leandro, Graciele, Edelvânia e Evandro foram condenados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. As penas variaram de 9 a 33 anos de prisão. Leandro recebeu a maior pena, mas para muita gente, nenhuma sentença parecia suficiente diante da brutalidade do que foi feito e da omissão que o antecedeu. Após a morte de Bernardo, surgiram vídeos e documentos que mostravam ainda mais claramente os sinais de negligência. Em um dos vídeos, ele aparece sendo ignorado em momentos familiares. Relatórios apontavam que ele passava longos períodos sozinho ou em silêncio absoluto. E a pergunta que ficou foi uma só: por que ninguém fez nada? O menino pediu ajuda, denunciou, mas o sistema falhou com ele e falhou mais de uma vez. A comoção nacional gerada por esse caso reacendeu o debate sobre o acolhimento de denúncias feitas por crianças. Mostrou que não basta ouvir, é preciso agir. E que status social como o de um médico respeitado ainda pode funcionar como escudo em cidades pequenas.
A morte da mãe de Bernardo, Odilane, até hoje levanta dúvidas. Em 2022, o caso foi reaberto após novas análises periciais. Há quem diga que tudo começou ali, com um silêncio que nunca foi rompido. O nome dele era Bernardo Boldrini, e mesmo que tenham tentado enterrá-lo no silêncio, sua história continua viva, porque ela é mais do que um crime familiar. É um alerta, um espelho do que acontece quando o mundo inteiro escolhe não escutar uma criança. Este foi um lembrete para todos nós, porque contar essa história também é parte da justiça, uma homenagem em memória da vítima. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.